Olá, como vocês acho que sabem, está-se a desenrolar um círculo de mulheres e então ontem o conto que eu trouxe para nós nos expressarmos nele foi o Capuchinho Vermelho. Para além de toda a simbologia que envolve, não é? E de inúmeras versões desta mesma história que já vem de há mais de 1000 anos, não é? Tradição oral, não é? Foi depois reescrita e adaptada por inúmeros autores, e a história que eu contei ontem foi a história de Perroa, a versão de Perroa. Então, como tem vindo a acontecer, ontem o conto foi contado, foi ouvido, foi, foi sentido por cada uma das participantes e intencionalmente, porque é uma das intenções deste círculo, que é nós apropriarmos-nos dos contos e sentirmos os contos por dentro, na primeira pessoa, e encontrar as nossas próprias imagens internas e o que cada um destes personagens nos traz à nossa psique, não é? Pontuada aqui e ali num alargamento do significado dessas mesmas personagens e daquilo que nós vimos através da simbologia das próprias personagens, das características, dos cenários, neste caso que era a floresta, os personagens da avó, da mãe, da neta, do lobo mau, caçador, enfim. Então, novamente, as imagens internas de cada uma de nós foram diferentes e foram muito interessantes porque trouxe-nos um cenário para que nós pudéssemos ter uma conversa aberta sobre nós através de um conto. Então, para algumas mulheres, o conto trouxe-lhes a moral, que foi introduzida por Perrault, portanto, na história original ela também não existia, não é? Que temos que obedecer à nossa mãe, porque caso não obedeçamos, vai haver consequências para todos ou para as outras pessoas e o peso que isso lhe trazia e traz, não é? Cada um de nós. Outros lembrava-lhes a infância, outra participante dizia que lembrava da infância e que o lobo mau era na sua própria casa, não é? Existia na sua própria casa, nessa inocência como criança e nas vivências que teve. Outra dizia que a tentação, lembrava-lhe a tentação de não resistir aos doces, enfim, várias imagens internas e outras tantas poderão ser vividas através deste conto. E eu hoje trago-vos a minha. E trago-vos a minha através de um sonho que eu tive esta noite. Este conto não é novo, não é para mim, portanto, na minha infância ele foi um dos contos contados e lidos várias vezes, era um conto da infância mesmo, da minha infância. Mais tarde eu fui personagem num teatro aos 18, 19 anos, em que eu fiz da vozinha e voltei a ele novamente para preparar esta sessão. Portanto, é um conto que não me era de todo desconhecido e não era um conto de todo que eu não o soubesse de cor e salteado, não é? Quando nós nos propomos a estudar o conto e estudar a sua simbologia e aprofundar a história oculta do próprio conto, claro que nós começamos a olhar para ele com outra maturidade e outra responsabilidade e percebemos
que aquela história aparentemente banal, não é? E para crianças se torna uma história extremamente rica para os adultos, e neste caso para as adultas, e para a nossa psique. Enriquece a nossa psique e transforma a nossa psique. E alquimiza. E basicamente traz-nos aquilo que é importante para nós, aquilo que nos chama a atenção, as cores que nos chamam a atenção, os momentos da história que nós gostamos mais, que gostamos menos, que nos causam emoções, não é? Às vezes agradáveis, outras desagradáveis. E porque é que isso acontece em nós? E porque é que isso é único em nós, não é? E então, em mim, este conto, depois de uma sessão que ontem foi pautada com muita alegria e muita diversão e muita profundidade, apesar com grande leveza, não é? E que a simbologia apareceu apenas para pautar e para acrescentar e para dar contexto aos sentidos das participantes e não como pano de fundo, não é essa a intenção, ou não era essa a minha intenção, e portanto a simbologia surgiu como simbologia universal, mas a minha intenção era que essa simbologia se tornasse a minha simbologia de cada participante. Portanto, pegar na simbologia universal para dar um pano de fundo, mas cada uma de nós conseguisse chegar a si e à sua própria simbologia interna e às suas próprias imagens arquetípicas, não é? E que habitam dentro de si, para poder transformá-las, para as conhecer em primeiro lugar e depois para as poder transformar, não é? E perceber os vários papéis que cada um de nós tem dentro de nós ou fora de nós, pessoas que encontramos à nossa volta e que nós consideramos a mãe, que consideramos a floresta, não é? A simbologia da floresta, o que é a floresta para nós, ou o que simboliza para nós a floresta, o que simbolizou na nossa vida ou hoje a floresta, o que simboliza para nós o lobo mau, por exemplo, ou o caçador. Então, eu hoje gostava de partilhar convosco o que foi para mim e como é que a história veio ao meu encontro e da minha psique. Então, a história veio através de um sonho que eu tive esta noite e claro que vou resumi-lo e retirar muitos pormenores, não é? Mas basicamente, que é aquilo que é fundamental, este sonho veio no seguimento da minha própria vida atual e do momento que vivo e no contexto do capuchinho vermelho. Então, o sonho, basicamente, eu vou ter com o irmão de uma amiga que realmente existe, não é? Uma amiga de muitos anos, e pergunto por ela. E ele responde-me que ela estava na casa com o marido, e então eu dirijo-me para lá. Comigo, eu vejo sinto uma presença masculina atrás de mim, mas não a vejo. E era uma presença de grande intimidade, uma presença que dava sustentação. Sim, que me trazia sustentação, que me trazia amor, portanto era um sentir muito de grande segurança, digamos assim. E então eu dirijo-me à casa dela e estou a conversar com ela, está no chão, estou a conversar com ela, entretanto chega o marido e de repente eu vejo ele a puxar-lhe as orelhas e a empurrá-la para dentro de casa e vejo a ser agressivo com ela. Entretanto, eu fico, não é, num sonho
todas estas sensações são viscerais, não é? Portanto, havia uma série de sensações que eu estava a sentir nada agradáveis, desde medo, desde revolta, desde o que é isto, não é? Incrédula, o que é que eu estou a ver, o que é que está a acontecer, não é? Como é que isto pode acontecer? Portanto, era um cenário, para mim, assustador, não é? Quer dizer, inesperado, muito inesperado, não é? Não estava a contar de todo com aquilo. E entretanto ela volta a ter comigo, mas para me dizer que não podia ficar ali a falar comigo porque tinha que ir ter com o marido, porque ele estava zangado, não é? Portanto, porque ele estava e ela tinha medo ele não queria que ela estivesse comigo, basicamente. Então eu vejo-a, a imagem que eu tenho é vejo-a a correr, portanto ela de costas, não é? Em direção ao marido, e eu fico ali a olhar para aquilo e, claro, está que uma série de emoções e de sensações povoavam-me, não é? Neste sonho. Então, o cenário, entretanto, muda relativamente de lugar, em que eu já me vejo em direção ao marido e agarrar-me a ele pelos colarinhos, imaginem, agarrar a ele pelos colarinhos e a dizer-lhe que se ele se atrevesse a tocar outra vez na minha amiga, que o matava. E acordei. Quando acordo, todas aquelas sensações no meu corpo, não é? Estavam vivas, não é? Então eu permiti-me sentir tudo aquilo que eu tinha acabado de sentir no sonho e passado algum bocadinho, não sei quanto tempo, não posso, mas passado algum tempo eu começo a perceber-me que aquele sonho tudo tinha a ver com a história do Capuchinho Vermelho e estava-me a trazer muitas informações. Primeiro, eu vi-me a mim, não é? Como alguém que está de fora, e depois vi-me como personagem, não é? Portanto, era como se houvesse duas Sílvias, não é? Aquela que estava a observar e aquela que estava a viver, não é? E vi que aquilo que nós tínhamos conversado, não é? Da inocência, da criança, numa mulher, não é? Caso a mulher não tenha, a mim, no meu caso específico, essa incapacidade de ver o perigo ou de sentir o perigo foi transformada numa mulher casada, não é? Em que era submissa, em que era medrosa e que ia correr atrás para que as consequências do marido, para que as consequências não fossem maiores e para que ele não a atacasse mais. A floresta, no meu sonho, correspondeu a duas casas diferentes e a três momentos diferentes. Em três momentos diferentes. Não é? O lobo mau, obviamente, correspondeu àquele homem imponente e violento, que, como no caso da história era uma violência física, apresentou-se-me a mim no sonho com violência física. Não é? Na verdade, eu percebi que para mim esse lobo mau representa a violência do homem sobre a mulher. Neste caso, sobre a mulher que ainda é criança. Ainda vive sob o aspecto de criança, apesar de num corpo de adulta. Não é? Essa dependência, essa submissão, não é? O ter que obedecer. Portanto, é muito interessante porque o caçador acabei por ser eu.
a personagem do caçador acabei por ser eu, não é? Que chegou ali no final e tomou uma posição. No sonho, não é? Tal qual no quanto no quanto não matou o lobo, mas abriu-lhe a barriga e tirou de lá a avó e tirou de lá a neta, porque é assim que a história é contada por Perrault, não é? Portanto, são as duas que são comidas pelo lobo. E eu torno-me a personagem do caçador, não é? Daquele que vai, de alguma forma, colocar as coisas no seu devido lugar, não é? Portanto, vai repor ordem e vai repor, poderemos pensar justiça ou poderemos utilizar outra palavra que vos esteja mais... Para mim, a palavra foi colocar ordem e justiça. Foram as palavras que me chegaram. Mas a vós pode-vos chegar outras palavras quaisquer. E o importante disto tudo é que está tudo bem. Porque em cada um de nós, lá está, como eu disse no início, habitam imagens diferentes, psicológicas diferentes e únicas. E é preciso aprender a respeitá-las. Porque a mim deu-me esta informação quando às outras participantes ou às outras pessoas pode trazer outras informações. Tem a ver com elas. Então, a floresta, não é? Que foi muito interessante, quando eu me apercebi que a floresta, para mim, representava a casa. Não é? Reparem, e a floresta, não é? E todo este processo simbólico, este conto, não é? Como um processo iniciático da mulher, também pode ser visto como um processo iniciático. A floresta, que todos nós conhecemos também a sua simbologia brutal, não é? Também como entrada no mundo simbólico, não é? E da sua grandiosidade, e normalmente também muito comum, ou quase sempre, há aventuras na floresta, não é? Portanto, a própria floresta é um ponto essencial dos contos, não é? E também iniciático, a entrada na floresta e o quanto isso em mim, na minha imagem interna, ressoou ao momento atual, não é? Porque também tem a ver com o momento atual, não é? Quem eu sou hoje, não é? Ou aquilo que eu vivo hoje, ou a forma como eu experiencio hoje as coisas. E uma das coisas muito interessantes que também me trouxe foi o instinto. A história também fala de instinto, e ela não ouviu, apesar dela ter desconfiado, ela não ouviu o seu próprio instinto, não é? E ficou crédula, não é? Portanto, sentou-se e deitou-se ao lado do lobo mau, não é? E o quanto nós mulheres hoje, muitas vezes nem nos apercebemos do que temos. Primeiro que temos instintos e depois que eles nos estão a dar sinais, não é? E então era apenas um apontamento para vos trazer um bocadinho da experiência que tem sido este círculo e da surpresa constante daquilo que aparece e daquilo que se apresenta para nós nos apropriarmos e para nós nos conhecermos melhor, para nós nos sentirmos mais conscientes daquilo que está dentro de nós e que nós temos com consciência a possibilidade de modificar e de alterar, não é? O meu papel de caçador, isto é, de alguém que é capaz de ir lá e fazer a mudança, é muito importante. Eu ter isto dentro de mim e ter esta consciência diurna que eu sou capaz. Portanto, esta mensagem que o sonho me trouxe, para além de todos os outros significados e todos os outros pormenores que não fazem sentido de estarem presentes neste momento aqui para vós,
mas que me trouxeram também informações sobre mim, não é? E sobre como eu olhei para aquela história, não de uma forma mental, mas de uma forma psicológica e noturna, não é? Na minha psique, nas minhas imagens. E quantas de nós mulheres não agimos ainda como crianças? E precisamos de ter consciência disso. E quantas vezes eu, Sílvia, não ajo ainda como criança num corpo de mulher? Então, também coloca muitas questões sobre nós, neste caso sobre mim, e claro, quem tiver vontade de se aprofundar e de se conhecer melhor, normalmente começa com muitas perguntas, e se essas perguntas forem profundas, mais importante até do que a própria resposta é o facto de nós já estarmos a fazer a própria pergunta. Porque a resposta virá. Portanto, a importância da pergunta e de uma pergunta da alma, ou da psique, neste caso, não é? Que nos leva a fazer a pergunta. Em que momentos da minha vida, por exemplo, eu sou criança? Em que lugares eu sou essa criança crédula? Ou em que lugares em que eu posso tornar o lobo mau? Ou o caçador? Ou a avó? Não é? Porque todas essas personagens habitam dentro de nós. Então, agradeço-vos por me terem ouvido e tenham um dia maravilhoso. Um resto de dia maravilhoso. E gratidão por me terem ouvido. Até já!